Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta aqui no nosso podcast, aqui na Feira Nacional de Destinos Turísticos. Estou aqui com meu convidado. Não tá funcionando? Gente, vocês estão escutando? Estão escutando? Então tá bom, obrigada. Meu convidado de honra aqui agora, Ronaldo, diretor da Move, que eu tenho a honra de receber. Muito obrigada pela sua Obrigado. companhia aqui, Boa pela sua noite. visita. Boa noite pra todo mundo. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado. Muito Ronaldo, legal. o que você tá achando da feira? Tá feliz? Tá animado? Sim, importantíssimo, né? Uma feira nacional em Monte Verde. O público, a aceitação do pessoal, as palestras, o time envolvido, né? Muito legal. Acho que Monte Verde tem muito a ganhar com isso. E as pessoas que estão participando também, né? Tem muito conteúdo aí pra galera. Então, Sim. que venha um Tá próximo ano. muito rica as palestras, o conteúdo aqui. Tô achando bem interessante. É. E aí, acho que você pode explicar um pouco pra gente sobre o papel da Move também no desenvolvimento da feira. Sim, a Move... Uma breve passada aqui. A Move, ela faz parte da organização e da realização da feira, né? Junto com a prefeitura, junto com o governo estadual. E a gente está, né, estudando isso já há alguns meses, né? E já pensa, provavelmente, no ano que vem, ter uma feira... Já foi feito convite, inclusive, né, para secretário de Estado, para ter ano que vem de novo. Sim, muito legal. Esse envolvimento da Move com o poder público para poder trazer cada vez mais eventos, profissionalizar o destino, né? Muito interessante. E, Ronaldo, falando um pouco agora sobre o tema da sua palestra, eu acho que a sua palestra começa às 7h30, isso? Provavelmente 7h50. Tem um 7h50, tempinho ainda então para dá começar. tempo de vocês virem assistir aqui ainda, gente. Falando um pouco sobre a gestão de patrimônios, né? Isso, é a gestão sustentável de atrativo turístico. Então, hoje a gente faz a Move, ela faz a gestão do Parque Werner Grimberg. E aí a gente fala em Monte Verde, Parque Werner Grimberg, que é isso, né? Sim. Onde nasceu? Gera muita dúvida. Gera muita dúvida, exatamente. O atrativo natural mais visitado de Monte Verde é a Pedra Redonda, né? E a Pedra Redonda, ela tá numa propriedade particular. Ela é da família do seu Werner Grimberg, né? Hoje as pessoas da família são proprietários da área e ela tá dentro de uma área específica, né? Que vai lá da metade da Pedra Partida até próximo do Pico do Selado. Então tem um pico do meio que algumas pessoas também não conhecem ainda, não é muito divulgado, mas está dentro dessa área. E a Pedra Redonda foi aonde tudo começou, né? Tem uma frase que o pessoal... Uma frase mesmo que o pessoal fala, né? Que a Pedra Redonda é o boi de piranha. É onde tudo começa, é onde todo mundo quer ir, é onde a gente deu maior atenção para começar o trabalho que é feito hoje, né? Na gestão. Sim, é um dos principais pontos turísticos, né? Quando as pessoas perguntam pra gente o que fazer em Monte Verde, é a primeira coisa que a gente indica. Já foi na pedra? Né? É o atrativo natural mais visitado aqui na região. Que legal. E eu acho que rola muita dúvida, assim, sobre como é feita essa gestão, né? De ser um local privado, então, e aí a Move administra, como é feita essa administração? Você pode explicar um pouquinho melhor pra gente? Sim. Bom, a pedra ficou aberta, né? A área toda, na verdade, da serra, ela sempre ficou aberta, né? Durante toda a existência de Monte Verde. E em 2020, com a pandemia, a gente precisava... Tudo fechou, Monte Verde fechou. A Move a Move nasceu em 2020, junto com a pandemia praticamente, porque a Move nasceu dia 8 de março, dia 18 fechou por conta da pandemia. E foi feito um plano de abertura para Monte Verde. Só que, não sei se você lembra naquela época, tinha os decretos os estaduais, municipais, federais. Inclusive, a Move foi, assim, referência para a abertura do destino, né? Foi. Muitos destinos vieram estudar aqui Vieram, como foi assim. feita essa abertura. E aí, foi feito um plano de abertura para Monte Verde, que é justamente esse plano que virou referência. Mas os atrativos naturais estavam fechados, por conta justamente de decretos estaduais, municipais, eu não lembro exatamente na época. E aí a gente foi fazer um estudo, falou, como que vai abrir Monte Verde e não vai ter o que a pessoa fazer, né? Porque o atrativo mais procurado na época era Pedra Redonda. E nesse plano de abertura,
a gente foi conhecer melhor a área, né? Eu, como morador, eu não tinha noção que a Pedra Redonda era uma propriedade particular, porque tinha envolvimento do poder público ali na área, enfim. E estudando mais a fundo, né, fazendo um diagnóstico da área, a gente descobriu que não, é uma área particular, o atrativo está dentro de uma área extensa e totalmente particular, né? E para fazer esse plano de abertura, a gente teve que conversar com a família, né? Então, vamos conversar com a família, fazer um pedido a eles, né? E na época eles cederam, né, pra gente fazer uma reforma na trilha. A gente uniu as agências de passeios, né, que eram os usuários e exerciam atividade econômica na área, para fazer uma manutenção dentro das diretrizes do poder público para poder abrir a área com segurança. Sim. Foi feita uma reforma na área e a gente conseguiu abrir o atrativo dentro de diversas normas ali do poder público, sanitárias e tudo mais. E um tempo depois, a Move conseguiu um contrato realmente da área, para justamente continuar esse trabalho que foi feito Essa administração. essa administração, essa gestão. Você acompanhou esse processo desde o início? Desde o início. Você já eu estava na MOVE? já estava na Move. Já estava na Move. Na verdade, o início do trabalho de gestão do atrativo e controle das agências ali que utilizavam na época, fui eu que criei. Então, foi feito um estudo da capacidade de carga do atrativo, um pouco da capacidade das agências. A gente usou a Pedra Redonda como uma ferramenta de organizar o setor. Uhum. Porque era uma demanda que era latente do Sim. poder público, o pessoal precisava se organizar. E tava no Contour essa pauta desde 2018. Então, o pessoal do Contour, acho que na época era o Lelo, ainda presidente do Contour. A gente fez algumas reuniões com eles tinham essa necessidade, né? 2019 novamente, mas não se achava um caminho para poder organizar. E aí, em 2020, com a Pedra Redonda, a gente viu a oportunidade. Falou, olha, já que todo mundo utiliza, né, todas as agências utilizam a Pedra Redonda como principal ponto para vender o passeio, vamos começar a organizar, né, de uma forma que seja benéfica pro destino, né? Aham. E aí começou essa organização, ela foi gradual, e ela é até hoje contínua, né? Com passos, primeiro para informar, para incentivar as pessoas a se organizarem, mas depois com certas regulamentações que vieram para justamente forçar um pouco essa profissionalização. Sim. Pelo que eu tenho, assim, visto por cima sobre o assunto, né? Porque realmente eu não tenho um negócio voltado exatamente para Sim. esse tipo de experiência. Eu percebi que vocês fizeram muitos processos de profissionalização com a equipe, com todo mundo que trabalha com isso. Foi o que a gente estava conversando mais cedo com a Legiane sobre essa capacitação em experiências de ecoturismo, né? Então, assim, Deus me livre, acontece alguma fatalidade, né? Como atender, como reagir. E uma fatalidade acaba repercutindo para todas as agências, para o destino O inteiro, destino inteiro. né? Então, assim, hoje, que você enxerga como principais mudanças na gestão da MOVE e da Pedra? E, assim, os principais impactos disso? Ó, em 2020, a gente, se eu não me engano, a gente tinha 45 agências cadastradas na Move. A gente iniciou a Move com 2 agências cadastradas. Com a regulamentação, o início da gestão na Pedra Redonda, só são autorizadas a exercer atividade econômica na Pedra Redonda agências que são associadas à Move. Então a gente iniciou com 45 agências. Dessas agências, existe uma competência que é do condutor, que é um curso de competência mínima do condutor. Somente 2 guias em Monte Verde tinham essa competência mínima. Então, a gente começou a conversar, o início da regulamentação foi bem simples. A gente pedia carteira de habilitação, alvará e cadastro. Uhum. E a gente teve alguns problemas com isso, porque algumas pessoas, por não ter conhecimento mesmo, né? E o setor
de passeios é fácil você iniciar, Aham. né? É uma atividade, não digo que é simples, mas é Sim, fácil de sim, começar. sim. Então a gente começou a organizar o setor com medidas simples e ainda assim a gente viu algumas barreiras ali. Um grande parceiro da Move é o Sebrae, né? E a gente já organizou junto com o Sebrae alguns cursos. Então, assim, antes de você cobrar uma regulamentação, a ideia era trazer informação. Então, a gente trouxe gestão financeira, a gente trouxe marketing. Foram consultorias que não foram coletivas, foram consultorias na empresa. E Individual com cada com agência? cada agência, com cada Que agência. legal. Eles tiveram a oportunidade. Nem todo mundo quis fazer o curso, né? Não era não era algo obrigatório. Sim. Mas a gente deu a oportunidade para começar a fomentar um pouco de informação, sabendo que em algum momento a gente ia É um trazer trabalho de mais. formiguinha, É né? um trabalho de formiguinha. E é um trabalho, eu digo até com um pouco de psicológico, porque eu ficar falando de regulamentação para um determinado grupo é uma coisa. Pessoas de fora trazendo informação começa a fazer mais sentido, não é só uma pessoa falando, né? E aí a gente começou a trazer o Sebrae, essas consultorias, então veio gestão financeira, de novo, né? Gestão financeira, marketing. Isso já em 2020. 2021, a gente começou a pedir, a gente já preparou as agências para que em algum momento a gente fosse pedir o carro no nome da empresa. Tirar o carro da pessoa física. Porque aí você começa a trabalhar com a responsabilidade. Então, a agência, você tira a personalidade da pessoa física e começa a trabalhar com a personalidade jurídica no negócio. Aham. E em algum momento a gente ia pedir carro no nome da empresa. E o fator de capacidade de cada agência na Move é o carro, é o veículo. A E quantidade de veículos vai demandar. vai definir a quantidade de vagas que ela tem no atrativo, Certo. né? E em 2022 aconteceu uma coisa que mexeu com a gente e fez a gente correr com a regulamentação, que foi quando deu o acidente em Capitólio das lanchas, que caiu aquela rocha, sabe? Sim, foi uma repercussão enorme. Exatamente. E aí, olhando um pouco as matérias, eu vi que na investigação da Polícia Civil, do Ministério Público, constatou diversas lanchas trabalhando sem alvará. E aí, aquele foi o estopim. Falou, ó, agora a gente precisa realmente trazer mais regulamentação, trazer o pessoal em conformidade com o poder público e também com informação ali ao cliente, né? Voltando um pouquinho, em 2021, junto com o Sebrae, a gente trouxe um curso que é de competência mínima do condutor. Esse curso ele é exigido pelo Ministério do Turismo. Então, toda agência, todo operador turístico que trabalha com turismo de aventura, ele precisa ter esse curso. Qualquer turismo de aventura. Qualquer turismo de aventura. É obrigatório. Não existe fiscalização para Aham. isso, do Ministério Sim. Público. Mas se hoje tivesse, um exemplo, né? Tivesse uma fiscalização do Ministério Público aqui em Monte Verde, quem não tem esse curso está operando de forma irregular. Sim. Em 2021 a gente teve uma turma, não lembro muito bem se foi em 2021 ou início de 2022, a gente teve uma turma de 30 pessoas. E no segundo semestre, um segundo curso de mais 30 pessoas. Então a gente saiu de 2 guias com o curso, com a capacitação do Ministério do Turismo, exigida pelos Ministérios do Turismo, para 60. Então isso Dobrou. é um salto grande, né, pro destino. E isso faz parte do que a gente imagina para toda a área. A nossa ideia agora é começar a formar, junto com a equipe da Pedra Redonda, formar e capacitar a nossa equipe para dar esse curso. Então hoje, se a gente tem que trazer esse curso, a gente conversa com o pessoal do Sebrae, a gente traz uma pessoa competente para dar esse curso, né, e emitir os certificados. Mas no futuro, e acredito que no futuro próximo, a gente consiga formar as pessoas aqui em Monte Verde. A gente tem um Sim. campo escola aqui na nossa área. Legal, Essa é a deixando ideia. mais fácil ainda, né? Mais acessível. Mais fácil. A gente tem hoje na Move cadastrados 217 guias. Né? Então, Bastante, desses né? 217, 60 são capacitados. Uhum. Mas ainda tem um trabalho longo pra frente, né? Sim. Mas já é incrível, né? Ah, Já é um sim. começo, assim. Sim. Então, se a gente for olhar para experiência na pedra há 10 anos atrás, para experiência na pedra hoje, é realmente muito mais profissional, né? Muito mais organizada. Até em questão de. Acho que você pode explicar um pouco mais para todo mundo também, quem não conhece.
sobre a capacidade máxima, né? Que vocês controlam, capacidade máxima, até para não ficar lotado de gente, acabar de alguém escorregar ali, esse tipo de coisa. Infraestrutura também, né? Sim, quando a gente começou em 2020, era tudo novo, né? Você fala de atrativo, de certa forma é um negócio, né? Você começa a entender os três pilares do ESG, que é um pouco que eu vou falar hoje. Então vem o ambiental, o social e a governança. E aí a gente tem um atrativo que ele é finito, né? Ele é escasso. Então, se a gente não cuidar, as próximas gerações não vão ter isso. Então, como a gente torna aquilo sustentável ao longo do tempo, né? Então, foi feito um estudo de capacidade de carga. Algumas pessoas ajudaram a gente ao longo desse tempo. E a gente viu que, para mim, antes de ter o conhecimento, eu acreditava que a capacidade de carga do atrativo era o que acontecia em cima da Pedra Redonda, é a área da Pedra Redonda, e não necessariamente. A capacidade de carga, ela tá associada à dificuldade da trilha, ao estacionamento, que hoje é algo que a gente também está estudando, né? Existe uma dificuldade mesmo de se estacionar hoje em qualquer lugar em Monte Verde, isso é natural. Isso também é algo que vem com sucesso, né? Traz pessoas pra cá. É um problema bom, né? São efeitos que a gente, lógico, ao longo do tempo você vai tendo que dar atenção pra esse tipo de coisa. Então a capacidade de carga do atrativo, ela tá associada a alguns fatores, né? O estacionamento é um deles. Se eu consigo receber apenas 100 carros no estacionamento, pronto, a minha capacidade de carga, desde que o atrativo comporte isso, tá definida pela quantidade de carros naquele estacionamento. Verdade. E então a gente fez esse estudo. Existiam infraestruturas na área que necessitavam de muita atenção, as escadas, o deck. A gente olhava aquilo com cuidado mesmo, né? Então eu não podia deixar mais que 30 pessoas no deck, era menos esse número até. Porque não comportava aquilo. Monte Verde teve um boom, né? Sim. A gente tem Monte Verde antes da internet, Monte Verde depois da internet, Monte Verde depois das redes sociais e Monte Verde depois da pandemia ainda, né? Então, são alguns pontos de alavancagem ali de quantidade de pessoas. E estudando um pouco mais ali a infraestrutura, a gente definiu uma capacidade de carga e uma restrição segura. Então não é qualquer. Não dá, naquele momento, com aquela infraestrutura, não era qualquer pessoa que podia subir. Uhum. Então, criança de colo, não dava. Né? Na pandemia, houve uma restrição muito grande. Né? Dentro das possibilidades, a gente trabalhou da melhor forma possível, mas restringiu muito. Então, não subia turista que não tivesse com guia. Isso eram questões trabalhadas junto com o poder público, né? Depois da reforma, então a gente fez uma reforma na área que começou em 2024. Então a gente veio trabalhando de 2020, sabendo das dificuldades, para em 2024 a gente conseguir fazer a reforma da área. E o legal foi que foi muito bem estudada essa reforma, que a gente não precisou fechar o atrativo. A gente conseguiu fazer toda a reforma das escadas e tudo. Eu quero exaltar aqui um pouco o trabalho do Eliomar, ele é o gestor da área. Um abraço, ele tá lá no Chile ou no Peru, não lembro muito bem onde ele tá agora. Incrível, mas dedicado sim, ali. dedicado, extremamente dedicado. E ele, junto com a empreiteira que tava fazendo a obra, né, eles conseguiram da melhor forma possível fazer o trabalho enquanto o turista fazia a trilha com segurança. Então foi muito legal. A gente não precisou fechar o atrativo, era um medo nosso, porque, poxa, né, como é que fecha o atrativo em dias de sol, por exemplo? Não precisou. E essa reforma, né, eu não falo nem reforma porque tirou e colocou algo novo. Trouxe muito mais conforto, muito mais segurança, tanto para o turista que vem a primeira vez ali, né, as pessoas que já conheciam a área, e mais segurança nos resgates, que ainda acontece, né? A gente tá numa área de, de impacto ali, as pessoas acabam passando mal, e então, para quem faz o É uma resgate. atividade física intensa, É assim, intenso. pra quem não tem contato. São 920, eram 926 metros antes da reforma. Depois dessa reforma aumentou um pouquinho, porque foram fechadas algumas trilhas para se recomporem.
Então tem Que toda uma parte de legal. erosão e tudo, então você tem que fechar e Aham. abrir uma outra Então parte. tem muito esse cuidado Tem, realmente com tem. a preservação do ambiente, Sim, né? os meninos que estão lá hoje na área são fantásticos, eles fazem um trabalho assim que também tem que ser exaltado. Eu não vou citar outros nomes aqui porque é muita gente, mas Uhum. é, eles fazem um trabalho de manejo ali da área, controle de erosão, a parte de saídas da água, justamente para manter a segurança, né? Aham. Tanto é que hoje a gente consegue funcionar um atrativo mesmo com uma condição climática que não favoreça tanto. Não é exatamente uma condição que comprometa a segurança do cliente, Sim. né? Mas no caso das agências, quando ela tá com um guia junto, mesmo com uma condição climática adversa, é possível fazer a trilha, né? Desde que não comprometa a segurança, como eu falei. Uhum. E, e hoje, com a reforma, o que antes não podia, né? As pessoas conseguem subir com criança, né? Muitos pais tentavam subir com o filho ali e não Mas era podia. uma frustração, né? Frustração, não, imagina, Levar isso não. montanhistas, né? É, Quer trazer o filho a primeira vez e não podia, mas justamente porque não tem como se liberar para um e não liberar para sim. outro, Foi um né? processo. Foi um processo. E hoje sim, pode subir com criança de colo, desde que ela esteja num canguru ou numa mochila e que o pai que tiver com a criança esteja com as mãos livres ali para poder se apoiar, né? Se segurar Aham. no corrimão, enfim. É, sempre com Legal. segurança. E assim, então, se a gente puder resumir aqui para o nosso público em tópicos, 4 ou 5 tópicos das principais diferenças de ter um atrativo com uma gestão competente e um atrativo sem uma gestão, só aberto ao público, assim. Olha, primeiro, eu acredito que é o meio ambiente. Você consegue Cuidado do meio controlar ambiente. aquilo, né, pensando justamente no futuro. Uhum. O segundo é a segurança. Eu acredito que Sim. nenhum atrativo que, que você coloque ele como sustentável não tem um pilar forte com relação à segurança, né? Terceiro é o social. Você envolve a comunidade, né? As pessoas que trabalham na área são a comunidade. Quem usufrui do atrativo também é a comunidade. E Hoje, morador não paga, né? não Se eu não me paga. engano. Inclusive, se algum morador, aproveitando aqui a câmera, fica aqui o convite para quem não conhece a área visitar, saber que não tem Quem cobrança para o não conhece morador. tem que fazer o favor de conhecer. Hoje, esse tema de morador é até interessante a gente entrar nele, porque existe muita dúvida, né? Ah, tá cobrando do turista, vai cobrar do morador. Fui lá, não consegui entrar. Como assim? Pra pessoa entrar na área hoje, ela precisa apenas comprovar que ela é moradora. Então ela precisa estar com documento, com foto e um comprovante de endereço, de residência aqui no município. Então, não é só de Monte Verde, é do município todo, é liberada a entrada. Município de Camanducaia. Município de Camanducaia. Entendi. Então, mas precisa ter esses documentos. Porque a pessoa que tá lá em cima, né, fazendo o controle, o colaborador, o guarda-parque ali, ele não consegue conhecer todo mundo, né? Sim. Mesmo que Monte Verde seja um lugar pequeno, não tem como. E também, muitas das vezes, mesmo conhecendo, se você pedir o documento e comprovante de residência para uma pessoa, você obrigatoriamente tem que pedir para outros, né? Sim. Então, é Pra só não isso que ficar precisa. chato, né? Fica É chato, né? processo. É um Processos. processo. É um processo. Hoje, é apenas isso: um documento com foto, um comprovante de endereço e a pessoa já está liberada para entrar. Né? Legal. É passado algumas informações mínimas preliminares, isso é dentro de um sistema que chama SGS, que o atrativo também é necessário ter esse sistema de segurança. Passa, então, as informações mínimas preliminares ali para entrar no atrativo. Parte de segurança, aonde essa pessoa tá, né? A gente tá numa área de preservação ambiental, numa unidade de conservação, né? E às vezes a gente não tem noção, né? Uhum. Né? Então isso faz um breve resumo da área para justamente a pessoa saber o porquê daquelas restrições, o porquê de ter um controle hoje na área, né? Monte Verde é abençoado com uma natureza bonita, é isso que atrai o público para cá e é Sim. disso que a gente tem que cuidar, Cuidar. né? Cuidar com todo carinho. E, Ronaldo, muito interessante hoje que é bem automatizado, né? Moderno, assim, a gestão da pedra. Funciona através de um sistema que as agências conseguem comprar ali os ingressos. Esse sistema vocês desenvolveram? Como é? Me explica um pouco mais, por Foi, favor. olha, quando começou em 2020, a gente tinha uma pessoa, apenas uma pessoa na área,
Na época era o Wellington, Tudo manual. era tudo manual. E assim, eu começou em 2020 com o Wellington, carinhosamente conhecido como Negão. Então, a gente precisava barrar pessoas na área. Não podia entrar. Era pandemia, não podia entrar pessoa na área que não tivesse com guia. Então foi meio que Às vezes o pessoal quer proposital. fazer fogueira, né? O Sim, encontro ali, sim. assim. E era uma pessoa, eu fazia planilhas, imprimia planilha e corria de manhã levar a planilha pra ele na área, pra ele saber as empresas que tinham, quantas vagas aquela empresa tinha pra poder subir, se ela podia ou não subir, ele tinha que fazer xizinho, quem entrou, era assim, né? Porque não tinha um conhecimento, e na verdade não tinha um aplicativo que atendesse a nossa necessidade. Quando começou o atrativo e a gente viu que ia ser algo permanente, que não ia ser algo pontual, o controle, que não ia ser mais como era em 2019, eu conversei com uma pessoa que chama Johannes, ele é CEO da Maimento, que é uma startup e ele faz venda de produtos em atrativos, passeios, né? Aham. E o legal da Maimento é porque o dono da Maimento é o próprio programador. Então e a gente tinha uma relação próxima de cliente, né? Eu era cliente dele. Ele topou desenvolver pra gente um sistema que as agências conseguissem utilizar, que fosse algo intuitivo, fosse algo e principalmente transparente. Uma vez que vai começar a cobrança, né? Aham. E a proposta sempre foi não trabalhar com dinheiro lá em cima. Sim. Então, assim, olha, a família começou a receber o dinheiro da área e é um sistema totalmente auditável. Então, qualquer dúvida que eles tiverem, ou qualquer outra pessoa quiser auditar o que tá acontecendo ali, Tá ali na área, registrado, tá assim. registrado, Então, exatamente. hoje a pessoa não consegue comprar lá na porta, Eles conseguem pelo comprar aplicativo. pelo aplicativo. Existe uma. Somente pelo Sim, tem aplicativo. um Wi-Fi lá em Uhum. cima. Se tiver vaga, eu recomendo que as pessoas, né, os turistas que forem, né, que tiverem interessados em visitar, ele consegue entrar no site antes, comprar, né, Pedra Redonda ali, tá dentro do monteverde.org.br. Lá em atrativos tem a Pedra Redonda, tem o platô, tem diversas É, atividades. E a pessoa consegue escolher, comprar, e escolher um horário, dia certinho, e faz a compra por lá. Né? É possível comprar na hora se tiver disponibilidade. Como eu falei, a gente falou anteriormente, tem a capacidade de carga. aham. Então, para não acontecer da pessoa subir tudo aquilo Já lá, vê com né? antecedência, né? É melhor Se comprar com programar. antecedência. Então, hoje vocês fazem a gestão da Pedra Redonda e do platô também. Sim, na área hoje, ó, a gente tem Pedra Redonda, de caminhada, né? Pedra Aham. Redonda, Platô, Chapéu do Bispo, Pico do Meio. Pico do, A Pico do ideia. Selado, não? Pico do Selado não. O Pico do Selado e a Pedra Partida, metade do Pico do, uma parte do Pico do Selado tá na Melhoramentos, é a área da Melhoramentos. Hum. E metade do topo da partida pro Pico da Onça também é a área da Melhoramentos. A Pedra Partida ainda tá em processo, a gente vai abrir a Pedra Partida, mas é a trilha de todas que a gente tem ali que é difícil. Tem Não é, mais não nível é de para qualquer um. dificuldade. Você já foi na Pedra Partida? Eu É nunca fui. difícil. Então, ela Eu não. tenho vergonha de dizer que eu só fui no Então, a Pedra Partida é difícil, é uma trilha inclinada, tem lugar que você tem que escalaminhar, Parece que é um então. lugar que você tem que pular, né? Esse é o Pico do Selado. É o Pico do É o Selado. Pico do Selado, Ah, né? tá. Na partida não tem que pular, não, mas é um pouco difícil mesmo. Então, Aham. até estruturar, fazer o manejo da trilha demora um pouquinho. Sim. Mas hoje, então, de caminhada, a gente tem a Pedra Redonda, o Platô, Chapéu do Bispo e Pico do Meio, que é sentido Pico do Selado, né? Mas a gente está trazendo experiências para a área, então deixando a equipe mais eficiente, porque você tem um custo fixo ali de equipe, essa equipe ela está trabalhando e a gente consegue desenvolver atividades na área utilizando a mesma quantidade de pessoas. Então tem a travessia circular, foi uma atividade que foi criada lá dentro, tem Olha. a experiência do pôr do sol, o passeio noturno, Passeio noturno? passeio noturno Sobe com a lá à agência, noite? Ah, tá. sobe lá, Só com a agência. só com a agência. Mas que É, interessante. Deve mas ser tem. muito bonito ver as estrelas lá à noite. Exatamente. Então você tem o passeio noturno, a experiência do pôr do sol, a travessia circular, a travessia dos três picos. Então o turista que quer estar com uma agência ali, ele consegue fazer o platô, Chapéu do Bispo e descer lá próximo à Redonda e subir a Redonda. Já já vai ter a Pedra Partida. Então, Estão criando dentro da aumentando mesma. os produtos Sim. ali, né? Criando diversos produtos, utilizando basicamente a mesma quantidade de pessoas na equipe. Muito interessante. E aí, isso foi um braço da Move, assim. Como tá que as pessoas estão interagindo? Tem perguntas? Qualquer coisa, vocês avisam a gente.
E aí foi um braço da Move que se desenvolveu para focar um pouco mais nessa área. Foi. Quando a gente viu a possibilidade de trazer uma gestão eficiente para o atrativo e que aquilo podia gerar uma receita para a Move, né? Porque a Move é uma entidade sem fins lucrativos, Sim. né? Toda e qualquer receita ela é revertida novamente no destino, seja no atrativo, seja no evento, Eu acho que nos isso é uma eventos, né? dúvida muito grande que eu acho que você pode explorar um pouco mais também, sobre onde é revertido, né? Todo o financeiro que gira ali. Eu imagino que na própria gestão do negócio, né? Com equipe, com treinamentos, com manutenção, mas tudo mais, mas você pode explicar um pouco melhor. Olha, quando você quer criar uma gestão sustentável, você precisa, a gente começa criando o controle do atrativo. Para controlar o atrativo, você precisa de pessoas. Ninguém faz isso voluntariamente, todo dia lá batendo cartão, Por né? amor. Você tem por amor, né? Então, você começa a ter a necessidade de girar dinheiro. Você tem que Lógico. começar. E a partir do momento que você começa a cobrar, você tem que entregar uma infraestrutura mínima. Sim. Você tem que entregar segurança. Então, tudo isso vai somando, você chega num ponto de custo fixo ali para você poder administrar aquele atrativo, né? Junto com isso, tem a parte da família, do arrendamento da família, que é repassado para eles. E É um contrato, então, com a família que eles têm uma participação ali, tem uma né? participação. Pra Sim, deixar isso é a Move... aberto, né? Junto com o ESG, a gente tem, então, o pilar ambiental, que é o environmental, ambiental, o E, ambiental. O S de social. E o G de governança. Na parte de governança, você tem todo o processo. Então, tem os protocolos e tem também junto, bem resumido, a questão de transparência. Então, o contrato com a família hoje é de 50-50. Gente, tudo que entra no atrativo, 50% é da família. Que é a proprietária do Que é a terreno. proprietária e faz total sentido, Sim. né? É indiscutível isso. Aham. Né? Então, sobra pra gente trabalhar de forma eficiente 50%. Você tem que trabalhar com aquele custo. E aí disso vem abatendo, né? Tudo que é necessário. O que sobra desses 50%, que não é lucro, ele é receita da Move, Aham. lá é revertida. Então a gente veio trabalhando de 2020, como eu falei, e fizemos um investimento na área. Esse investimento, inclusive, é importante a gente ressaltar, teve com participação da família. Como era um investimento feito na área deles, que ficaria pra lá, Aham. teve com participação. Eles E era um também ajudaram. aporte inicial É um ali, aporte né? Que inicial. precisava de caixa. Precisava, sim, precisava, e eles. Houve um desconto Entendi. no. Gerou uma dívida futura, assim, né? Não, na verdade, como foi um investimento feito na área, que ficaria na área, eles entraram com participação. Eles entraram com participação, então eles também ajudaram a pagar. Entendi. Teoricamente foi isso. E a receita que deu o atrativo utilizou para fazer a reforma na área, que não é barato. Inclusive, foi muito difícil achar uma empresa que fizesse isso, porque você imaginar que tem que levar madeira lá para cima. Né, a área não chove, Fazer trilha. tem que fazer trilha, não tem uma outra forma de chegar com o material lá para cima. Então, realmente não é não é um serviço barato, é uma mão de obra cara. E uma parte dessa receita, ela é utilizada no Natal, ela é utilizada no festival gastronômico, enfim, aonde bacana. é necessário utilizar, porque a partir do momento que você já repassou para a família, já pagou os custos do atrativo, é feito uma reserva para ser utilizada na área. O que sobrou daquilo ele ainda é do atrativo, porém pode ser utilizado pela Move. Aham. E tudo que a Move se envolve, se for necessário, a gente utiliza o dinheiro da área. Então a gente tem projeto social, tem o apoio aos atletas. Precisou, a gente pode utilizar o dinheiro do atrativo. Muito interessante, É. né? Porque muitas vezes para movimentar uma ideia, né, assim como foi o Natal, a gente precisa movimentar dinheiro, alguém precisa acreditar primeiro antes de realmente conseguir muita verba de patrocínio, né, e tudo mais. Então, interessante saber que funciona assim. Eu tinha Funciona. dúvidas um pouco sobre como funcionava. É. Eu acho que você vai explicar um pouco melhor na sua palestra, né, Sim, pra gente. Eu vou lá assistir também.
Mas foi, assim, um prazer estar aqui com você. Obrigado. Ronaldo, muito Obrigado. obrigada pela sua paciência, De de nada. explicar aqui tudo Que isso. pra gente. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ia embora aqui, mas fica pra uma próxima. Tá certo. Obrigado, viu? Muito obrigada pela sua Boa presença. noite, Aproveita, obrigado, boa pessoal. sorte na feira. Obrigado. Manda um beijo pro pessoal. Beijo, tchau, tchau. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.